A indução do parto pode ser uma ótima alternativa para a mulher que deseja tentar um parto vaginal e por algum motivo não entrou em trabalho de parto espontaneamente ou precisa da interrupção da gravidez por alguma doença ou problema relacionado à gestação. Quando a gente fala em indução do parto, isso quer dizer desencadear artificialmente o trabalho de parto, ou seja, usar uma medicação que é a ocitocina, que existe uma forma sintética desse hormônio que é produzido naturalmente, e a gente pode lançar mão disso para fazer artificialmente o trabalho de parto se iniciar. Na maioria dos casos, a indução é uma opção válida para a gente discutir com o casal, então é nossa função como obstetra explicar como isso funciona, como é feito, para que o casal decida numa situação específica em que a gente precisa não pode mais aguardar a evolução espontânea. O mais comum é numa situação de doença relacionada à gestação, por exemplo, uma síndrome hipertensiva, um feto que por algum motivo começou a apresentar alguma alteração da vitalidade fetal nas últimas semanas, ou principalmente nas gestações que estão avançando além de um ponto considerado razoável e seguro, que é discutível na literatura se isso seria 41 ou 42 semanas. A maior parte do mundo considera que não vale a pena avançar além de 41 semanas, seria mais benéfico, então, com 41 e talvez alguns dias, induzir o parto. Para que a indução seja considerada, o principal fator determinante do sucesso dessa indução terminar em um parto vaginal é a situação do colo do útero. Então eu vou explicar e mostrar aqui umas imagens do que é o colo do útero, que é essa porção aqui final do útero que separa a cavidade uterina do canal vaginal e que nas últimas semanas de gestação sofre esse processo de afinamento. Isso acontece desencadeado principalmente por aquelas contrações de treinamento que passam a acontecer mais nas últimas semanas. Então a situação do colo do útero é fundamental, porque para que a dilatação aconteça de forma normal, é preciso que antes esse colo do útero tenha sido preparado. Se isso não aconteceu espontaneamente, a gente precisa fazer isso de forma artificial antes da indução. Isso porque, quando a gente induz o parto, ou seja, usa ocitocina para desencadear as contrações do útero e o trabalho de parto, não adianta as contrações forçarem a cabeça do feto contra um colo do útero ainda muito rígido ou mal preparado. O termo que nós usamos é se o colo é favorável ou desfavorável. E na prática existe um índice objetivo que é avaliado, existem alguns parâmetros que o obstetra avalia pelo exame de toque, relativos ao comprimento do colo do útero, a consistência dele, a dilatação, a posição da cabeça do bebê em relação ao canal de parto, e tudo isso entra num índice chamado índice de Bishop. E é isso que a gente leva em consideração, se é um colo do útero com um Bishop favorável ou não para que seja iniciada uma indução. Esse é então o principal fator determinante, a situação do colo do útero. Por quê? A indução de um colo do útero já bem favorável, que significa uma cabeça já encaixada, já baixinha no canal de parto, um colo do útero já mais fino, amolecido e com alguma dilatação, o sucesso da indução é muito grande, praticamente igual à evolução de um trabalho de parto espontâneo. Porém, se o colo do útero ainda é desfavorável, antes de iniciar a indução propriamente dita, a gente tem que fazer o preparo desse colo do útero. E existem basicamente duas formas de fazer isso. Uma delas é com medicação, e são medicações de uso intra-hospitalar, e a outra forma é com métodos mecânicos, basicamente o uso de uma sonda para fazer o preparo desse colo do útero. Esse preparo, de modo geral, dura até 24 horas antes do início da indução. E muitas vezes, só o fato de usar a medicação ou a sonda para preparar o colo do útero, isso por si só já desencadeia o trabalho de parto espontâneo. Mas numa situação então de que o colo do útero, como eu falei, é desfavorável, a gente tem que usar algum desses recursos para poder iniciar a indução depois. A sonda é um método bastante utilizado fora, em alguns hospitais aqui do Brasil também, e existe uma sonda específica para isso que mais recentemente tem sido inclusive vendida no Brasil. Eu mostro aqui nessa imagem, é fácil de visualizar a cabeça do bebê, o colo do útero, que é essa porção aqui que fica entre esses dois balões. Então a gente passa essa sondinha, que não machuca o bebê, não tem nenhum risco para a gestação, na verdade só se usa um antibiótico durante a permanência da sonda, e que o fato de comprimir mecanicamente entre esses dois balões que são insuflados faz com que esse colo, no período de umas 24 horas, se afine e se torne favorável para uma indução.
A alternativa medicamentosa para o preparo do colo do útero é basicamente o uso de medicações chamadas prostaglandinas, que é o misoprostol ou o dinoprostone. Mas enfim, os dois são um pouquinho diferentes em relação à forma de serem utilizados, etc. Tem alguns cuidados para isso, mas é importante dizer que essas medicações são de uso hospitalar, ou seja, nesse caso, a mulher é internada um dia antes da indução para fazer o preparo do colo do útero com uma dessas medicações e, como eu disse, às vezes só o uso dessa medicação por si só já desencadeia o trabalho de parto. Então, portanto, depois de um colo do útero já bem preparado, espontaneamente, porque a mulher chegou já no final da gestação, com isso tendo acontecido de forma natural, ou preparado por algum desses métodos, a gente pode então iniciar a indução, que significa dar um soro com ocitocina para que as contrações se iniciem e a gente controla a dose da ocitocina, ou seja, a velocidade de infusão de soro, de forma a manter um trabalho de parto como se fosse exatamente um trabalho de parto espontâneo, natural, só que ele foi induzido artificialmente com o uso do hormônio. Eu espero que essas informações tenham sido úteis então para você. Nós temos aqui no canal alguns outros vídeos relacionados, alguns em que eu falo mais sobre o trabalho de parto, como a mulher reconhece, como ela percebe quando deve ir ao hospital, sobre a analgesia de parto normal, e inclusive um outro vídeo falando sobre o uso da ocitocina, que é uma crença popular de que usar a ocitocina torna o trabalho de parto mais doloroso. Então, convido a conhecer os outros vídeos do canal, se inscrever e um abraço, até o próximo vídeo.